Olá, Tchanã, duvido que você em casa, quando vem esse tananana, vocês não vêm dançando aqui para o Corneta Metrópolis. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Corneta Metrópolis, o nosso programa diário, de segunda a segunda, aqui no YouTube do Metrópolis TV, do canal 143 da LGTV, diário sobre Copa do Mundo. Pois muito bem, dia glorioso de Copa do Mundo. O Mbappé foi lá e pá. O meninô deles decide em Copas do Mundo. Foi lá e ultrapassou o Pelé e o Messi em número de gols, na partida dele, né? Em número de gols em Copas do Mundo, sendo que ele disputou 2 inteiras e o primeiro jogo da segunda Copa, 2 finais de Copa. Aí vem o Messi, que não tá pra brincadeira, e vai lá e hat-trick. O Haaland, estreando em Copa do Mundo, 2 gols em Copas do Mundo. E nós, Fábio Piper, que tá comigo aqui no estúdio, vamos festejar o fato da chuteira sem cadarço de Neymar ter sido calçada. Há 2 dias do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o caso Neymar requer mais explicações. Então, num dia de treino fechado, de murmúrios outros na seleção brasileira, apareceu lá um vídeo em looping de 30 segundos do Neymar dando pique de 15 metros, fazendo uma embaixadinha e chutando uma bola. E isso acendeu a possibilidade, a esperança, a vida, do torcedor brasileiro. A verdade é que, desde a convocação, desde o jogo contra o Curitiba, no dia 17 de maio, há 1 mês que o Neymar, de fato, não joga futebol, não treina no futebol, não participa dos treinos com os outros jogadores da seleção brasileira e vai estar fora do jogo contra o Haiti. Acho que esse vídeo da CBF ontem, Piperno, que foi vazado, né, porque o treino ontem foi fechado até os 15 minutos, coloca mais molho na estreia ruim do Brasil do que ajuda a seleção brasileira que vai jogar contra o Haiti, porque ele não vai jogar. Bom dia, dona Marília Ruiz, um grande abraço aos nossos amigos. Bom, Marília Ruiz, eu acho que a gente está diante do craque versão viúva porcina, né? Aquele que foi sem nunca ter sido. Jamais foi, de fato, a solução para os problemas dessa geração, uma geração que, com a camisa da seleção, é uma geração perdedora. Já do outro lado do Atlântico, o que a gente está vendo é uma espécie aí de segunda Revolução Francesa, uma revolução do futebol, né? Graças a esse cara aqui, né? Dá até para agora a gente dizer que nessa revolução do futebol francês a gente tem liberté, égalité, fraternité e Mbappé, porque esse é o cara, esse é sim o jogador que vai fazer história. Bom dia para vocês que estão aí na Times Square, nossos enviados especiais Ivan Moré e Robson Morelli. Estou na aberta, estou na aberta, vamos virar para a aberta. Queria que vocês falassem aí, porque acho que depois do dia de ontem, ainda que seja o Neymar, tudo isso, os jornais internacionais hoje não tem nenhuma linha sobre o Neymar ter batido bola. É tudo Mbappé, Messi, Haaland. Os 30 segundos em looping do Neymar mudam o que na seleção brasileira? Bom dia, Robson, bom dia, pessoal aí de São Paulo. Nós estamos aqui num ambiente novo, estreando pela primeira vez hoje, né, Morelli? Um espaço em que eu e ele vamos ancorar o programa juntos aqui também, né? Que é sentadinho, no mesmo enquadramento, participando do programa e trazendo as informações aqui. Ô, Morelli, ontem nós conversamos, o que o Messi fez, cara? Que absurdo de participação, que jogador é o Messi. Eu acho que assim, aos 38 anos, quando a gente para pensar no atual contexto que o Neymar se encontra, comparar com o Messi, com o Haaland, com o próprio Mbappé, eu acho que é até meio uma covardia. Até porque quando a gente para olhar para o contexto do Neymar, eu não sei você, mas eu penso que o Neymar hoje, a gente tem que tirar essa expectativa que tem da estreia dele, inclusive dele jogar a primeira fase. Não tem que jogar a primeira fase. O Neymar, já que veio e não vai ser cortado, como o Ancelotti passou o recado, quer o Neymar no grupo. Isso está dado. Quer o Neymar no grupo, não vai ser cortado? Vamos parar para pensar que o Neymar pode ser usado eventualmente, numa 16avos, numas 8avas. Cara, não tem que ir para campo esperar que um cara que está parado, está se recuperando de lesão, volte necessariamente no nível que ele nunca esteve nos últimos anos. Bom dia, Ivan. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia a todos que estão com a gente aqui nesse corneta. E eu vou começar cornetando. Essa notícia do Neymar não mexe em nada com a situação da seleção brasileira, Ivan. Nada, eu também acho que não. Ele correu, a Marília falou, ele correu simplesmente no gramado. Ele correu no campo primeiro de tênis, depois de chuteira, como a gente viu a imagem.
ele está longe de uma preparação física ideal, ele está longe de uma partida, ele está longe de um entrosamento com seus companheiros. Eu penso que o Ancelotti tem na cabeça que o Neymar pode decidir uns 10 minutos que ele entre, faça uma jogada e faça um gol e o Brasil ganhe ou ganhe melhor dessa forma. Eu acho que ele tem isso na cabeça com o Neymar. O Neymar, gente, não é um jogador competitivo para essa Copa do Mundo. E a gente viu isso ontem, especialmente no dia de ontem. Ontem a gente viu o Haaland estreando em Copa do Mundo, Noruega, 2 gols. A gente viu o Mbappé, como corre esse Mbappé, hein? O Mbappé ajudando a França, sobretudo no segundo tempo, 2 gols. E a gente viu o show do Messi. O show do Messi. A Argentina joga em função do Messi. A gente viu como é que ele fica na frente, recebendo e esperando as bolas ali. E ele decide. A gente não tem no Brasil um jogador assim. E esse jogador, gente, podem acreditar, não é o Neymar. Não é o Neymar. Eu também concordo com você, não é o Neymar. Ele de fato, ontem, quando a gente estava. Ontem eu e o Morelli, nós estivemos no MetLife Stadium para acompanhar a França de perto. Eu fico pensando se o Mbappé tivesse convertido em gols as chances que ele teve no primeiro tempo. Que afinal. No mínimo duas. Que o time de Senegal não é bobo. O time da Argélia que jogou com a Argentina também não é bobo. Gente, não tem mais gente boba nessa Copa do Mundo. Esses times sul-africanos têm uma virilidade muito grande, têm velocidade, têm bons jogadores no meio de campo, na defesa, no ataque. E aí, quando a gente para analisar que o Mbappé ontem deu uma demonstração da força física e de como ele tem presença numa competição como a Copa do Mundo, vem cá, o Mbappé tem 27 anos. O cara com 27 anos tem 13 gols em Copa do Mundo. 14. Ontem, a Marília... 14. Desculpa, 14. A Marília ontem fez uma colocação, eu lembro que você falou assim ontem, Marília, o Ronaldo Fenômeno, em 2010, com 33 anos, Ronaldo Fenômeno com 33 anos, estava jogando no Corinthians, 2009, 2010, estava com 33 anos. Ele nem sequer foi vislumbrado na seleção brasileira por conta de se encontrar, abre aspas, em fim de carreira, acima do peso. Gente, se nós pararmos para pensar, quando você analisa um cara como o Messi com 38 anos, nesse nível de performance, com 38, me leva a uma reflexão, Morelli, que é a seguinte. Hoje, quando você olha em retrospecto e analisa os nossos craques, Adriano, Gaúcho, Fenômeno, todos encerraram a carreira precocemente, sem uma transição fundamental de passagem de bastão, principalmente da perspectiva de responsabilidade para novos talentos dessa nova geração. Cara, o Ronaldo com 33, 34 estava aposentado. O Messi hoje com 38 está batendo os gols do Ronaldo na Copa. A discussão aqui, Morelli, a gente estava conversando com o Piperno aqui na redação ontem, é que a gente não pode ignorar que o Neymar foi. O Neymar foi e num dia sem notícia da seleção brasileira, a seleção brasileira impõe essa pauta. Quando ela coloca a imagem, não tem imagem nenhuma de treino nenhum de ontem, mas você entra no site da CBF, a própria CBF, Piperno, coloca imagens disso que a gente está assistindo agora na nossa tela do Metrópolis TV, do Neymar andando ao lado do preparador físico, dando o pique de metade do campo e depois fazendo uma embaixadinha, ela impõe a discussão. Qual é a real situação física do Neymar, que a gente não sabe? Quando ele pode jogar, a gente não sabe. Faz um mês hoje que ele não joga. Essa pauta, ela não é uma pauta forçada, a gente está esperando a volta do Dom Sebastião, Pipo. É a pauta que a CBF deu para a imprensa. Olha o Neymar, tá vendo? A gente jogou mal, mas olha o Neymar. É a antinotícia, né? A CBF gosta muito de usar isso, até porque a nossa curiosidade, a nossa expectativa é por uma outra coisa, por uma série de outras decisões que a seleção tem que tomar. Qual vai ser a seleção daqui para frente? O que esses caras estão treinando? Quem é o jogador que vai falar alguma coisa importante em coletiva? Não pegar lá o patinho feio do time, lá, enfim, o mordomo, coitado, mordomo desse enredo macabro aí, que não tem nada a dizer, nada a acrescentar. A gente tem um outro tipo de expectativa que não está sendo contemplada. E vejam só, a França ontem, ela jogou com uma seleção do nível do adversário do Brasil na estreia. Não à toa, Marrocos e Senegal foram as duas seleções finalistas da última Copa Africana, disputada em Marrocos, e no jogo jogado na bola rolando, quem venceu foi a seleção senegalesa. Então a França pegou um time bom, um time
ajustado, um time estruturado, organizado e tal. E no segundo tempo passou o trator. Enfim, teve lá um primeiro tempo apático. Mas vejam só, hoje não são poucos os veículos esportivos do mundo, e claro, a equipe puxando a fila, que chamam a atenção para o trabalho no vestiário durante o intervalo do jogo que o técnico da seleção francesa fez. Trabalho esse corroborado por vários depoimentos, várias declarações dos próprios jogadores. Jogador assumindo, falou, o professor chamou a gente, pediu para mudar posicionamento, mudou o Olise, mudou o Dembélé, deu mais movimentação para o Mbappé. Então, foi um trabalho no intervalo autoral de um técnico que soube mexer, que não ficou esperando. E veja, para mexer, para mudar a forma de um time jogar, você não precisa necessariamente de trocar peças. E ele fez esse ajuste. Agora, qual é o tipo de ajuste que vai ser feito na seleção brasileira? Eu não tenho a menor ideia e creio eu que nenhum outro mortal tenha, porque talvez nem a comissão técnica saiba o que é que tem que ser feito. Tem só a questão do Neymar centrismo, porque o Neymar está na seleção brasileira, a gente não sabe nem taticamente se ele tivesse bem qual seria a função. Talvez de último, mas a gente não sabe. De atacante de referência, ele não joga assim. O que a gente tem aqui... Mas a gente tem que pensar... O que a gente tem aqui... Continua, desculpa, Marília, continua. O que a gente tem até esse momento é uma série é uma seleção que gira em torno de uma figura, mas que não depende dela. Messi dependência é o que acontece com a Argentina. A Argentina depende do Messi, o Messi vai lá e define. O Brasil tem um Neymar centrismo. As coisas orbitam em volta da figura do Neymar, mas ele nem treina. Eu acho que nesse momento, eu não sei se eu concordo com esse Neymar centrismo hoje. Eu acho que o Neymar centrismo ele existe por conta do poder midiático que ele por si só gera. E ele foi convocado para isso. Pelo poder que ele tem com as marcas, pelo poder de engajamento e pela mobilização nacional que ele causa, principalmente então nas novas gerações. Então não, existe. Mas então, eu não creio que isso exista, eu acho que não é um Neymar centrismo. O Neymar centrismo, da perspectiva de imagem, de conversa, isso é o que o povo fala, e a CBF usa estrategicamente isso. Ela está percebendo que as coisas não estão bem, e eles pegam, não tem notícia para divulgar. Recentemente tem divulgado notícias negativas da gente. Coloca o Neymar para treinar, porque isso pode ser uma boa notícia. Isso é usado de forma estratégica. Quando a gente fala sobre Neymar centrismo, pelo menos o que eu entendo da perspectiva de campo, não existe a figura centralizada do Neymar sendo o cérebro e a pessoa mais importante desse time. Não, mas não é de campo que eu estou falando, é fora de campo, exatamente. Em campo é o que acontece com o Messi. Não, fora de campo, mas fora de campo é a imagem que ele traz, é a que ele traz para a TV. Eu acho que dentro de campo o time não está centrado nele e ele, inclusive, está sendo usado, eu acredito, tá? Como um disfarce, como um disfarce, ou de repente como uma estratégia da CBF, para falar assim, olha aí, boa notícia, o Neymar tá aí, isso vai render, falem um pouco do Neymar e deixa a gente trabalhar aqui pro lado de dentro. É isso, o Neymar é um factoide, foi construído um factoide para a gente não falar de outras coisas e não continuar cobrando o Ancelotti, não continuar cobrando o Vini Júnior, o Rafinha, o Matheus Cunha, o Paquetá, o Casimiro, o Bruno Guimarães, o Marquinhos. A gente tem que cobrar esses jogadores. Agora, a situação aqui do centro de treinamento da seleção é assim, 15 minutos para a gente ver isso aí, que você está vendo também. E depois a gente é convidado a se retirar do centro de treinamento. E aí o Ancelotti começa o seu trabalho, efetivamente. E ninguém sabe. E a gente tem as imagens como essa que a CBF divulga. Então, assim, é um factoide, o Neymar é um factoide, o Neymar não é o centro das atenções na seleção brasileira. Os jogadores entenderam isso e os jogadores, pela primeira vez nas últimas 4 Copas do Mundo, os jogadores do Brasil vão ter que se virar sozinhos, sem o Neymar, sem o astro da companhia, porque o Neymar é um reserva. Então, mas aí que está o negócio. Estão falando com a gente aqui no ponto? Aí que está o negócio. Tá bom. Astro... Oi? Não, segue, Pico. Tô te ouvindo, pode seguir. Então, aí que está o negócio. Veja, porque é muito triste, é muito ruim a gente constatar que talvez essa seja a primeira geração do Brasil em Copas do Mundo que não tenha lá uma referência técnica positiva.
Porque quando os caras depositam tudo isso na conta do Neymar, precisam, né, de alguém com essa figura midiática, de alguém desse tamanho, para ser uma espécie de porta-voz do grupo, né, para ser uma espécie de imagem dessa geração, é porque realmente essa é uma geração que se apequenou. Então, eu acho que o futebol brasileiro hoje, ele merece, eu acho que merece mais. Eu acho que a gente tem que pensar maior. Eu acho que a gente não pode ficar refém, principalmente, de uma miragem. Porque, veja, o Neymar, jogador de futebol, é uma miragem. Gente, o Neymar não resolve jogo contra o Recoleta. Imagina o Neymar no jogo de ontem contra o Senegal. Né? O Neymar ontem tendo que brigar com o Koulibaly e Niakate. Né? Dois becões fortes, de muita velocidade, de imposição física. Como é que o Neymar se comportaria num jogo desse? O povo tá com você, sabe? Porque a gente vai colocar a arte da enquete do dia aqui atrasada, mas vamos colocar, porque as pessoas já estão votando. Nesta Copa, depois da imagem viralizada pela própria CBF do Neymar, um faz gol, o outro calça sapato. Nesta Copa, o Neymar vai para 4%. Por enquanto, continue votando na nossa enquete, o Neymar vai arrebentar. Ser regular. Nesse momento, 11% acham que ele será regular. 15% estão achando que ele vai jogar mal. E para 70% que estão conosco aqui nesse papo, acham que ele não vai nem conseguir jogar. Acho que conseguir 15 minutos eles vão colocar, mas as pessoas também, esse me engana que eu gosto da CBF ontem, veio num dia em que os protagonistas das suas próprias seleções, sabe o que eles foram, Piperno? Protagonistas. Mas, Ivan, eu concordo quando você disse que o Neymar tem todo esse peso midiático, mas ele não é mais referência na seleção. E aí a gente tá falando isso aqui há algum tempo. O torcedor brasileiro está começando a entender. Eu acho que a pesquisa que foi apresentada, o torcedor, Ivan, está começando a entender que o Neymar não é mais esse cara. O Messi entra e resolve, a gente vê o Mbappé mais novo, mas entra e resolve. São as referências das seleções. E possivelmente a gente vai ver o Cristiano Ronaldo hoje também, fazendo bem o seu papel na seleção de Portugal. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Cristiano Ronaldo fazer o papel dele. Eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda, mas enfim. Mas ele mudou de posição, ele mudou de posição e ele Pelo menos ele está bem fisicamente. E ele está bem fisicamente. E ele entendeu que ele tem 41 anos, que ele precisa jogar diferente, mas ele ainda é importante. Eu acho que esse protagonismo dentro de campo, o Neymar perdeu, Ivan. Sabe o que acontece, gente? No Brasil, a gente tem debatido desde o início do programa. Nós aqui somos jornalistas conscientes, os quatro em consenso. O Piperno reafirmou que o Neymar não decide contra o Recoleta. É um fato, Piperno, você está coberto de razão. Só que a gente tem que parar para pensar que, infelizmente, o público que acompanha futebol no Brasil, ele ainda não consegue fazer, muitos deles, dessas pessoas que gostam de futebol, não consegue fazer uma avaliação crítica do atual momento do Neymar, que de fato não vai conseguir decidir do jeito que está. E nós, infelizmente, não conseguimos fazer uma formação de opinião suficientemente boa para ter uma cobrança na seleção, de modo que as pessoas enxerguem o que está acontecendo. Só o tempo vai responder. O tempo vai convencer, como você disse, aquele cara que é a favor do Neymar, se ele valeu a pena ou não valeu a pena ser convocado. Eu acho que a questão é isso aí, é o trabalho que devolve. Hoje, toda a ostentação que ele vem com a imagem de ser um líder, de um craque, ele está na seleção. Se ele não fizer nada, quem vai pagar essa conta? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, e se o Neymar não der certo, se o Neymar não entrar em campo nessa Copa do Mundo, você acha que vai ficar bonito para ele? Você acha que vai ficar bonito para o Ancelotti? Eles vão ter que lidar com a consequência disso. A consequência de ter levado, a consequência dele não ter se recuperado, a consequência de fisicamente ele não estar disposto. E aí, o preço vai vir. Infelizmente, é a carreira dele. Nós aqui, eu como jornalista, eu tenho meu posicionamento crítico. Agora, como jornalista que torce para a seleção brasileira, eu gostaria que a seleção brasileira se desse bem. Acredito que vocês também. O problema eu ouvi ontem de um jornalista amigo nosso, o seguinte, o Brasil é o aluno inteligente que sempre resolveu as provas sem estudar, né? Ou às vezes estudava um pouquinho e ia bem, mas sempre resolveu as provas sem estudar. Hoje o Brasil é um aluno inteligentíssimo, só que preguiçoso e está percebendo que está indo muito mal nas provas e precisa estudar, precisa fazer a lição de casa. A lição de casa é
uma união maior dessa seleção, com mais datas presentes, uma padronização de um time que não joga junto há muito tempo e não tem. O Ancelotti hoje não conseguiu mostrar ainda um estilo de jogo, uma triangulação, a maneira, uma transição de um time para o outro com as substituições que ele faz, e aí nós estamos reféns disso. Por isso essa figura do Neymar hoje é colocada como um factoide, a gente disse, mas eu tenho certeza que as consequências e o julgamento popular, eles vão ser duros se isso não for representado de alguma forma. Tanto a escolha do Ancelotti como a participação do Neymar. É claro que vai, mas talvez esse seja o papel que viram que o Neymar fosse capaz de fazer na seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse cara para construir factoides para se a seleção estiver ruim. Porque é o que parece, né? É exatamente o que aconteceu ontem, gente, aqui no centro de treinamento, no hotel da seleção. Não tem nada acontecendo, a gente não consegue ver o treino e o que é lançado quase como com migalhas, né? Para o noticiário. A imagem do Neymar vestindo primeiro o tênis e depois as chuteiras. Ô Robson, se ele for escalado para esse papel de bobo da corte, para, enfim, divertir o público, a plebe, o pão e o circo da seleção. O Neymar treinou. O Neymar agora vai ser pai. O Neymar comprou uma chuteira nova. E a seleção, apartada disso, treinar silenciosamente e conseguir se apresentar depois com cara de time, ok, eu vou achar até que esse papel teve alguma utilidade. O problema todo é que a gente também, e eu tenho muitos motivos para isso, para suspeitar que ele não só faz esse papel de bobo da corte, como a seleção brasileira ainda se sente refém desse bobo da corte. Está esperando. Quer dizer, hoje, por exemplo, eu comentava com a Marília aqui, eu quase dei piruetas aqui. Quando eu abro um jornal importante aqui de São Paulo, vou ler o texto, e aí o Estadão lá dizendo que o Neymar é a peça importante aguardada para a seleção para dar o equilíbrio ofensivo que o time precisa. Bom, se isso não Piperno, não então, é. É aí que está o negócio. Se isso foi uma percepção dele, azar dele. Se esse texto tem como base alguma informação de bastidor, nossa, aí realmente eu vou começar a desconfiar que a gente parou realmente no tempo. Porque essa figura, né? Eu usei a palavra Neymar-centrismo, estou muito convencida de que as coisas giram em torno dele, ele vai ou não vai ser convocado, ele vai ou não vai treinar, ele vai ou não vai fazer exame, ele vai ou não vai calçar a chuteira. A gente tem aqui o Ancelotti falando em coletiva no dia 5, antes da estreia da seleção brasileira e antes do amistoso contra o Egito, dizendo que naquele momento ainda existia a expectativa dele jogar a estreia do Brasil. Vamos ouvir o que falou o professor Ancelotti, que topou levar o Neymar nessas condições. A situação do Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que a final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância. E depois da ressonância, se tudo sai bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Não aconteceu. Pois é, Pipo, isso não aconteceu. Essa declaração foi dada no dia 5 de junho. Nós estamos no dia 17 de junho e ele não treinou com o grupo. Então, quando houve aquele primeiro diagnóstico da CBF de que ele não voltaria tão rápido quanto disse o Santos, veja, o departamento médico do Santos, não vamos esquecer isso também, de que ele voltaria rapidamente, poderia inclusive jogar no final de semana, que era amistoso, né? O malfadado amistoso lá contra o Panamá. Aí deram um diagnóstico que nos levava a imaginar que em 20 dias ele teria condições de jogo. Foi isso que foi falado na época. Bom, daquele dia para cá, já se passaram esses 20 dias. E aí? Deixa eu participar dessa discussão com vocês. É interessante. Você destacou a entrevista do Ancelotti. Eu não sei se vocês se atentaram. Ele fala, amanhã o Neymar vai fazer uma ressonância e se tudo correr bem, ele pode estar disponível no prazo tal. Se, ele colocou um se. Provavelmente essa ressonância, que não foi divulgada, deve ter trazido um resultado extremamente pessimista. Não, foi a ressonância que foi divulgada, Ivan. Foi a ressonância que ele não fez no dia seguinte, ele fez na segunda-feira, e aí veio a informação da CBF com aquela nota que não dizia nada, falando que estava numa boa evolução. Essa é a ressonância. Então, mas a ressonância que foi divulgada provavelmente teve resultados pessimistas. Eu acho que a ideia da ressonância era ter um resultado muito mais otimista, que não aconteceu.
Só que isso é um fato dado, independentemente do resultado da ressonância, é aí que a gente precisa entender. A permanência ou não do Neymar, ela não está lastreada no resultado da ressonância. É isso que a gente precisa entender. Ela está lastreada à visibilidade, ao peso e ao tanto de marcas e movimentação que esse cara, inclusive da opinião popular que esse cara... O Neymar é praticamente assim, um consenso da população brasileira. É óbvio que existem pessoas que são críticas, que não concordam com a participação do Neymar na Copa do Mundo, e está tudo certo. Só que a maioria se revelou a favor do Neymar. E o Ancelotti percebeu que ele não quer entrar nessa briga, nessa queda de braço, entre ser contestado pela população brasileira num trabalho de chegada, pegando uma seleção remendada sem um padrão de jogo, com talentos individuais, sim, mas com pouca força coletiva, em detrimento de arrumar um problema e colocar mais responsabilidade pelo fato de não levar o Neymar. Eu acho que é isso. Então, o problema não está no resultado da ressonância, o problema está no bastidor e na estratégia que a CBF tem, não só dentro de campo, a estratégia que ela tem como negócio. Mas, Ivan, esportivamente... Sim. A gente tem a obrigação de dizer que o Neymar não faz parte dessa seleção brasileira. Hoje não. A gente tem a obrigação de dizer para o torcedor que está aí nos ouvindo que tudo isso aí não faz parte do jogo contra o Haiti, muito provavelmente não faz parte do jogo contra a Escócia, e a gente não sabe se vai fazer parte nesta Copa do Mundo. Esportivamente, o Neymar não é mais o cara que a gente acha que foi nas Copas passadas. Morelli, o Neymar não vai. O Neymar, se ele não se recuperar, ele não entra em campo nessa Copa, cara. Ele não entra em campo nessa Copa. Ele não entra em campo nessa Copa. É exatamente isso. E a gente tem que falar isso pro torcedor. O Neymar não é para essa Copa. É muito pouco provável que o Neymar consiga. Primeiro tem a condição do Brasil. O Brasil vai passar da primeiro mata-mata, vai passar das oitavas. Se não passar, acaba a Copa ali e o Neymar nem joga. Nem joga, só calça essas chuteirinhas aí e esse tênis correndo no gramado. Agora, ele está recuperado, ele está 100%. Ele está no mesmo nível físico dos outros jogadores. Ele é a primeira opção? Ivan, ele vai entrar no lugar de quem? Então, eu acho que o Neymar não chega aos 100% fisicamente. O Neymar, mesmo que o Brasil vá para a final da Copa, levando em conta os protocolos recentes que a gente tem observado, tanto dentro de campo quanto de lesão, o Neymar necessariamente... Cara, é impossível ele, com 34 anos, recuperar o auge. Ele está longe do auge. Eles vão usar o Neymar, acredito que o Ancelotti está na expectativa de usar o Neymar como uma atacada em algum momento em que ele esteja 60%, 70% recuperado, não sentindo a lesão, em um jogo que esteja complicado para o Brasil. E ponto. É isso. Ele vai jogar para justificar a convocação dele. Provavelmente. 30 minutos, joguei, Piperno, joguei, e vou ficar... pronto. Né? Agora, ele não faz parte desse time. Fala, Piperno. O dia épico, histórico de Copa do Mundo, que foi ontem, né? Ontem nós vimos Mbappé explodindo no auge da forma, se tornando o jogador francês com mais gols, com essa gloriosa camisa azul. Ontem a gente viu a estreia do Haaland em Copa do Mundo, marcando 2, e todo aquele recital do Messi absurdo, né? Fazendo 3 gols e se tornando, então, o maior artilheiro da história das Copas. Foi um dia histórico da história desse grande evento chamado Copa do Mundo. E isso tudo, esse conjunto de apresentações fenomenais, isso fez muito mal isso provocou mais um dano reputacional para ele. Porque a gente vê todos os principais talentos explodindo, chegando ao auge, com a faca nos dentes dessa Copa, e o nosso, a gente não sabe se ele vai jogar. Pois é, o problema é que assim, a conversa voltou a ser sobre o Neymar, porque assim, o Neymar não era mais um assunto, fez a ressonância na segunda-feira, e foi apontado que ele continuaria fazendo uma transição. Tinha sido, sem as palavras, está descartado para o jogo para o Haiti, ficou claro para todo mundo que ele estava fora do jogo do Haiti. Aí o que faz a seleção brasileira na segunda-feira? Fecha o treino. Na terça-feira, fecha o treino e chama familiares. Na segunda-feira tem o anúncio do chá revelação da nova gravidez da esposa do Neymar. Na terça-feira tem o chá revelação do tênis novo com que ele corre. A conversa sobre o Neymar, apesar da seleção brasileira, na teoria, apesar do que o Ancelotti falou, não contar com ele esportivamente, porque qualquer coisa esportivamente, pensando com ele agora, é uma grande loucura, uma grande
né, alucinação coletiva. A questão é, na boca do povo, a gente ouve, se o Neymar não jogar, essa seleçãozinha que jogou contra o Marrocos não vai ganhar nada. O Neymar com uma perna só joga mais do que o Igor Thiago. Essa é a conversa das pessoas, no chat, na rua, no boteco, aqui no Brasil. O Neymar com uma perna só é melhor que o Rafinha. Aí a seleção brasileira vai lá e põe o Neymar correndo. Quer dizer, a seleção também não tá, com tudo fechado, blindado do jeito que é, a não ser para a Parçolândia, a seleção brasileira coloca essa conversa, porque a gente vê o Neymar correndo e se o Rafinha jogar mal de novo, vão falar o quê? Não dá para o Neymar jogar? Se o Igor Thiago não jogar de novo, não dá para o Neymar jogar? Se quem entrar no lugar, o Endrick entrar no lugar e não performar como a gente espera que ele faça. Não dá para o Neymar voltar lá? O Neymar já correu, põe o Neymar para fazer gol no final do jogo. Ô Marília, você percebeu que levando em conta esse raciocínio que você colocou agora, olha que curioso, vamos refletir aqui. Você percebe com esse raciocínio, o Ancelotti acaba dando um tiro no próprio pé, levando o Neymar? Exato. Porque se ele coloca o Neymar sem condições dentro do grupo e gera uma expectativa na população, dizendo que o Neymar vai jogar essa Copa do Mundo, o que ele faz? Ele não consegue montar um time consistente que não dependa do Neymar para que a opinião pública deixe de falar do Neymar. Ou seja, ele se coloca uma responsabilidade dobrada. Levei o Neymar, está machucado, não vou poder contar com ele, mas as pessoas não precisam saber. Aí eu preciso necessariamente montar um time competitivo sem a presença do Neymar para que convença na bola, dentro de campo, e principalmente a população brasileira, que a gente não precisa do Neymar. O Neymar pode ser uma carta na manga, se necessário, mas não acontece. Então, assim, eu acho que a dor de cabeça que ele tem hoje é dobrada justamente pelo fato de ter feito um primeiro jogo muito ruim. Mais uma vez, eu ainda acredito num voto de confiança para a gente pegar o Haiti e ver alguma coisa. Eu não sei se o Ancelotti consegue deitar no travesseiro, deitar na cama e colocar a cabeça no travesseiro e hoje não se arrepender, provavelmente, das substituições que ele fez no primeiro jogo. Eu não sei se isso não acontece, porque hoje ele necessariamente precisa mostrar contra o adversário, porque quanto mais as seleções de França, Argentina, a própria Noruega se apresentam bem, a Suécia metendo goleada, a Alemanha metendo goleada, cara, o Brasil está nos holofotes do mundo e a responsabilidade hoje está no colo dele. Talvez o Ancelotti seja, hoje, o técnico mais observado da Copa do Mundo e é aquele que tem as maiores responsabilidades de mostrar a que veio. E aí, cara, o Haiti vai ser um grande laboratório para a gente entender se esse cara tem variação, se ele conseguiu trabalhar um time alternativo ao time que estreou contra o time de Marrocos, porque Haiti, em tese, é um saco de pancadas. Vamos ver. Agora, o fato do Neymar hoje estar na seleção prejudica, inclusive, a figura do Ancelotti em relação à pressão. Exatamente. E o que fizeram Messi, Haaland, Mbappé é um tapa na cara também do Neymar. Ele deve estar sentindo mal, eu acredito. É um tapa na cara do Neymar. Ele tem todo o potencial para fazer isso, mas não está na condição física ideal. Ou tinha, ou se perdeu em algum momento, esses caras deram um tapa na cara do Neymar. Porque o Neymar chega, de fato, com toda essa fama que ele tem, que ele carrega no mundo, de redes sociais, de ser conhecido e tal. Mas esses outros jogadores, sobretudo o Messi, que tem 38 anos, 4 anos a mais do que o Neymar, ele dá um tapa na cara do Neymar, que não aguenta nem correr, que não aguenta chutar uma bola, que a gente não sabe se ele chutar uma bola forte, se ele vai sentir, vai pegar um avião e voltar para casa. E o cara vai lá e faz 3 gols. Então o Messi sim dá um tapa na cara do Neymar e a gente tem que, na verdade, parar de falar do Neymar. A gente tem que pensar a seleção brasileira na Copa do Mundo sem o Neymar, Vamos pensar a seleção brasileira sem o Neymar nesse intervalo. Para você que está com a gente na LGTV, a gente vai para um pequeno intervalo de 4 minutos e aqui no YouTube a gente segue no nosso chat.